Olá, eu sou Joadir, e mais uma vez aqui com os resumos da saga Operação Cavalo de Troia, com a série Os Gigantes da Galileia. Hoje com o vídeo número 54. Vídeo número 54, vou falar do batismo de Jesus Cristo. Algumas considerações são informações que não constam da Bíblia, né? Mas basicamente o batismo em si é bem semelhante ao que consta ali na Bíblia, tá? Aquela forma que a gente já conhece, quem batizou e tal, e local, etc. Bom, primeiro, a data. Segundo a Operação Cavalo de Troia, segundo o cientista, Jesus Cristo foi batizado cerca de meio-dia, no dia 14 de janeiro do ano 26, numa segunda-feira. Essa é a data que consta no diário do americano. O nome em hebraico de João, o Batista, é Yehohanan. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas se escreve assim, ó. Nome hebraico de João Batista é Yehohanan. E é João. Yehohanan é João em português. Ele é chamado de Batista porque ele batizava no leito do Rio Jordão, né? Ele não batizava dentro das águas do Jordão, porque o Jordão era um rio muito sujo. Jogavam todo tipo de detritos ali. E os judeus, como se sabe, eles são muito preocupados com a higiene e tal. Principalmente alguns animais, eles não comem, etc. A gente sabe muito bem disso. Então, João não batizava nas águas do Jordão. Ele batizava nas águas do Artal, um afluente do Jordão. E o local onde ele emergia as pessoas na água, tinha um formato de uma ferradura. Ali onde desembocava as águas no Jordão, o Artal tinha era semelhante, um largo semelhante a uma ferradura. E por ser semelhante à ferradura, é igual à letra ômega, a última letra do alfabeto grego. Então aquele local ali eles chamavam de ômega. Era denominado ômega. Então foi exatamente nesse local onde Jesus foi batizado. E ali, para aquele local, viam multidões. A fama de João era muito grande, se avolumou muito. Ele fazia muitas pregações, a maioria falando contra os romanos, reclamando da invasão. Isso era normal. E ele era uma pessoa bastante agressiva. A imagem de João é muito diferente daquela imagem que eu formei, por exemplo. Eu sou filho sou de uma família de católicos, né? E eu gostava muito das festas juninas. E tinha uma imagem de João Batista, né? Uma imagem comum. Acontece o seguinte, que João Batista, segundo o cientista, ele era um cara de 2 metros de altura, tinha 7 tranças que ia até os joelhos, 7 tranças loura, seguindo para o vermelho, né? Avermelhadas e tal. Ele tinha olhos azuis, mas a pupila do olho dele era vermelha. Ele tinha no rosto uma imagem, como se fosse uma cicatriz, que se assemelhava a uma borboleta. E muitas pessoas o chamavam de homem da borboleta, se dirigia a ele como homem da borboleta. Ele era um anunciador, mas algumas pessoas, é o homem da borboleta e tal. Então, ele tinha uma imagem que dava medo. Ele era bastante violento. E o cientista descreve isso bem. Só que a história de João Batista eu vou contar num vídeo separado. Porque é longa, eu vou tentar resumir o máximo. Abrange 3 livros, 3 volumes. O volume 7, o volume 8 e o volume 9. Fala-se muito dele desde da primeira vez, desde o nascimento, né? Ele nasceu no dia 25 de março do ano 8.
e até o momento da morte dele, né? Então, a história de João é uma história bem triste. Ele não era uma pessoa normal, ele era um desequilibrado, inclusive. Um desequilibrado mental. O cientista comprova isso com exames e tal, que leva lá para o computador do módulo e faz e constata aquilo que ele suspeitava. Mas eu conto isso sobre a vida de João no próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou falar de João Batista. Bom, então é isso. As multidões vinham e acampavam ali, esperando o momento de serem batizados por João Batista. Nesse dia, principalmente, a noite anterior, ao dia 14 de janeiro, numa segunda-feira do ano 26, choveu muito, acampamento ficou todo alagado e tal, mas as pessoas não saíram dali. E ficaram aguardando a hora que chegasse o anunciador, né? Ele vinha, entrava na água e tal do rio, e as pessoas se animavam, formavam filas. As pessoas eram, inclusive, revistadas, né? Para ninguém chegar perto dele com arma, né? Uma faca, uma espada, alguma coisa assim. E formavam as filas e tal, e ele ia batizando. O anúncio do próximo a entrar na água era feito por um instrumento chamado chefar, ou chefar, não sei. Era um instrumento de som daquela época. A imagem que eu faço desse instrumento é o berrante do vaqueiro, aquele instrumento feito de chifre de boi, que o vaqueiro toca para dar uma orientação para a manada, né, para os bois. E o chefar era um instrumento parecido com esse, bem menor, claro. Então ele tocava, o camarada lá, o discípulo lá de João, né, tocava esse instrumento, o cara entrava na água, próximo, né, entrava e tal, e João Batista emergia o cara na água e tal, tá limpo, e o cara saía e tal. Bom, nesse dia, aparece Jesus, ali com o capuz, né, vai chegando perto. Quando tira o capuz, o João se espanta, né, ao ver o primo dele ali, o famoso primo que iria ser o libertador de Israel, segundo a mente deles, né? Libertador político, que ia expulsar os romanos e tal, que estavam, né, ocupando ali o Israel. Então, quando ele vê Jesus tira o capuz e é reconhecido nesse momento pelo cientista, que estava numa pedra lá, que por acaso ele conseguiu esse benefício, né, de assistir ao batismo. Ele não esperava aquilo, ele não sabia o dia, né, porque não consta na Bíblia, né, então ele não sabia, ele estava por ali e tal, ficou acampado para conhecer João Batista e tal, e ficou por ali. E quando Jesus Cristo tira o capuz, é que ele conhece Jesus. Aí ele fala, então hoje é o dia, né? Aí Jesus fixa o olhar em João, e vai se aproximando. A imagem é mais ou menos essa, vai se aproximando na água, com olhar fixo, aquele olhar sereno que o cientista sempre menciona, né? E João fala, tu, por que desces a água? E a resposta de Jesus surpreendeu ainda mais o homem das pupilas vermelhas. Porque ele fala, mas sou eu, João fala, né? Mas sou eu quem deve ser purificado por ti. Aí o filho do homem, então, tranquilizou-o. Tem paciência e age como te peço. Porque convém darmos exemplo a meus irmãos. Porque Jesus tinha 2 irmãos ali.
tinha o Tiago, né? Santiago, que é chamado de Tiago, e o Judas. Judas estava ali também para ser batizado, tanto Tiago quanto Judas estava ali. Então ele fala que tem que dar exemplo a meus irmãos. Aí ele pergunta: seus irmãos estão aqui no ômega? Sim. E acima tinha uma nuvem carregada, preta, né? E Jesus olha para a nuvem, fica ali um tempo contemplando e a chuva caindo no rosto dele. E ele pronuncia: agora é o princípio. Agora o fim é o ômega. Então, o ômega tinha uma profecia que falava que o ômega é o princípio. Que o cientista viu essa profecia numa placa, mas ele não entendeu. E agora clareou tudo para ele. Ômega é o início. É a última letra grega, ômega. Mas foi ali, depois do batismo, onde tudo começou, né? Homem. E Yohanan colocou as pontas dos dedos sobre os ombros do mestre e sem uma palavra foi empurrando-o suavemente. Eu diria que quase não tocou em Jesus. O mestre fechou os olhos e se deixou cair, muito devagar, afundando nas águas do Artal. A seguir, os cabelos do Galileu flutuaram nas águas e tímidas ondas marcaram a presença do homem-deus sob a superfície. E foram se afastando, apagando os breves impactos das gotas de chuva. Depois vi parte do manto boiar. Contei 5 segundos. O anunciador, com os olhos muito abertos, aguardava ansioso o reaparecimento de Jesus. E o mestre retornou e o fez com a mesma lentidão, mas seu rosto era outro. Era o mesmo, mas não era o mesmo. Havia uma luz que o cobria. Como explicar? Impossível. Talvez fosse apenas a minha imaginação, diz o cientista. E durante outros 5 ou 10 segundos, não sei com certeza, o filho do homem continuou imóvel, com os olhos fechados e o rosto voltado para os céus. A chuva caía com respeito, como se não desejasse cair. Então o cientista diz: então a base da grande nuvem negra se tornou azul. Não tenho palavras. Ou melhor, as palavras não me ajudam. E desse intenso azul celeste, vibrante, ou melhor, pulsante, desprendeu-se uma chuva, igualmente azul, perfeitamente distinguível. Então tudo se tornou azul. A imagem da capa do livro mostra bem, dá bem a impressão disso, ó. É mais ou menos isso aí, que dá para entender. Tudo aí, ó, tudo azul, seria Jesus ali, ó, olhando para o céu, né? Então, o artista foi bem feliz quando colocou essa imagem aí na capa do livro número 8, volume 8º. Somente 5 pessoas foram envolvidas por esse fenômeno azul, por essa chuva azul. O cientista, o João Batista, Jesus e os 2 irmãos deles. O pessoal que estava lá fora, ninguém percebeu nada. Ninguém percebeu esse fenômeno sobrenatural. E uma esfera azul celeste, para em frente à testa de Jesus.
e depois desce até o peito de Jesus e ali ela desaparece. E um instante depois, assim que a esfera cor de safira desapareceu, ouviu uma voz. Ou melhor, ouvimos. Aquela parte onde estava acontecendo os fenômenos sobrenaturais, estava tudo azul, chuva azul e tal, somente eles percebiam. O resto ficava lá, estava lá absorto, esperando às vezes para vir para a água, para se batizar e tal. E não sabia o que estava acontecendo ali. Foi a única coisa que conseguiram ouvir nesse lapso de tempo, que evidentemente sou incapaz de calcular. Não sei se foram segundos ou minutos, mas isso pouco importa. Atenção, era uma voz que me atreveria a definir como claramente feminina. Sim, a voz de uma mulher. E a voz, o som, parece que vinha de vários lugares. E diz o seguinte, abre aspas, ômega é o princípio. Ômega é o princípio. Fecha aspas. Dessa forma, essa mensagem foi o que o cientista entendeu. Mas Tiago e Judas, irmãos de Jesus, entendem de forma diferente. Lá, dois meses depois, eles conversando e eles falam o que eles entenderam. Porque a própria lei não dava igualdade para a mulher, né? A própria lei de Moisés, né? A Torá, o Pentateuco, não dava a mesma igualdade para a mulher. Então eles eram machistas por natureza. Então eles não aceitavam muito que foi uma voz de mulher, né? Achava que Deus tinha que ser homem. Mas o Tiago fala o seguinte, que o que ele entendeu, que poderia ser uma voz de mulher, então, que ele entendeu, Tiago, irmão de Jesus, diz o seguinte, abre aspas, este é meu filho, muito querido, em quem me realizo, fecha aspas. Já para o Judas entendeu o seguinte, do nome nasceu o fogo do final, também entre aspas. Então, ou seja, 3 pessoas entenderam aquela mensagem de forma diferente. É igual as pessoas que estão assistindo ao acontecimento, tem também, recebe aquele acontecimento de forma diferente. Isso aconteceu ali e tal. Isso não é importante. Mas é realmente impressionante essa narrativa, né? Que foi uma voz feminina que falou, etc. Bom, é o que está escrito aqui no livro. Na página 280 do livro, da volume número 8. Então Jesus sai da água, completamente seco. Ia bastante, né? Nesse momento, tudo tinha parado. Inclusive a chuva parou e tal. Mas ele sai da água completamente seco. Cabelo seco, roupa seca, tudo. É mais um fenômeno inexplicável. Bom, mas ele sai e não tinha deserto, né? Porque o deserto de Judá, conforme está na Bíblia, né? Que ele sai de direção ao deserto e é tentado durante 40 dias e tal. Não tinha, que o deserto ficava muito distante, quilômetros dali. E ele segue em direção a Bet-Ides, que é a Jordânia, né, hoje. Hoje é a Jordânia, lá esse local, ele segue para lá. E o cientista segue atrás dele. E João Batista também. Só que Jesus Cristo não dá atenção a João. Porque João estava com aquela ideia de um Messias político, um Messias agressivo, que ia expulsar os romanos. E a missão de Jesus não era essa.
Então João Batista vem atrás dele falando, agora é o momento e tal, agora tudo começou, como é que vai fazer? Qual é os seus planos e tal? E Jesus calado estava, calado continuou, com os passos rápidos dele, e foi seguindo. E João tentou por todos os meios falar com Jesus, mas Jesus não deu atenção a João. E ele seguiu o caminho dele, e João tentou mostrar um mapa para ele, mostrar uma coisa que ele tinha lá, um documento, né? Que ele tinha. Jesus só fez com a mão assim, ó, para deixar isso para lá e seguiu o caminho. E João, decepcionado, voltou, né? E Jesus continuou a viagem, né? Continuou seguindo em frente. E Jesus continuou seguindo. João Batista volta. Jesus continua seguindo lá para Bet-Ides, lá onde hoje é a Jordânia. E o cientista consegue mantê-lo sob a vista, né? Consegue acompanhá-lo e tal. E ele segue para esse lugar. Chega lá, ele se localiza fica numa caverna, onde ele dorme nessa caverna. E de manhã cedo, e de manhã, de madrugada, ele sai, desaparece e volta à noite. Dorme, de madrugada sai e volta à noite. Foi assim durante 39 dias e 39 noites, conforme relatado pelo cientista. O cientista ficava ali, era uma fazenda, digamos assim, uma fazenda de um sheik, que Jesus Cristo depois até constrói um barco para esse sheik. Esse sheik era amigo de Jesus, então Jesus fica ali. E passa ali esse tempo todo, que dão 40 dias. Mas o cientista conta 39. 39 dias e 39 noites. Sai de manhã, não se sabe o que ele fazia durante o dia. Não tem como relatar que o cientista não acompanha, que ele também não deixava, né? Ele volta e dorme na caverna. É exatamente isso que é contado em muitas páginas, né, da Operação Cavalo de Troia. O que ele fazia durante o dia, o cientista não tem condições de saber, porque ele ia sozinho e voltava sozinho, sempre. Basicamente, é isso que eu tinha para falar sobre o batismo de Jesus. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e eu agradeço toda a sua atenção. E que a paz esteja convosco, hoje e sempre. A paz do pássaro que canta no galho podre da árvore. O galho é podre, mas o pássaro canta porque sabe que pode voar.